Capítulo 7. As mulheres são como ondas. Uma mulher é como uma onda. Quando ela se sente amada, sua autoestima sobe e desce num movimento ondulatório. Quando ela estiver se sentindo realmente bem, ela atingirá o pico, mas então, de repente, seu estado de ânimo pode mudar e sua onda quebrar vertiginosamente. Esse mergulho é temporário. Depois de atingir o fundo, de repente, seu estado de ânimo mudará e ela de novo se sentirá bem sobre si mesma. Automaticamente, sua onda começa a subir de novo. Quando a onda de uma mulher sobe, ela sente que tem uma abundância de amor para dar, mas quando desce, sente seu vazio interior e precisa ser preenchida com amor. Quando ela atingir o fundo, é o momento para uma faxina emocional. Se ela reprimiu qualquer sentimento negativo ou se sacrificou no sentido de ser mais amável na ascensão da sua onda, então, no movimento descendente, ela começa a experimentar esses sentimentos negativos e necessidades insatisfeitas. Durante esse período de baixa, ela precisa especialmente falar sobre os problemas e ser ouvida e entendida. Minha mulher, Bonnie, diz que essa experiência de descida é como descer num poço escuro. Quando uma mulher entra no seu poço, está conscientemente afundando no seu eu inconsciente, para dentro da escuridão e de sentimentos difusos. Ela pode, de repente, experimentar uma grande quantidade de emoções inexplicáveis e sentimentos vagos. Pode se sentir desesperada, pensando que está sozinha ou sem apoio. Mas logo depois de atingir o fundo, se ela se sentir amada e apoiada, vai automaticamente começar a se sentir melhor. Tão repentinamente quanto mergulhou, ela vai automaticamente subir e de novo irradiar amor em seus relacionamentos. A autoestima de uma mulher sobe e desce como uma onda. Quando ela atingir o fundo, é o momento para uma faxina emocional. A habilidade de uma mulher para dar e receber amor em seus relacionamentos é geralmente um reflexo de como ela está se sentindo em relação a si mesma. Quando não está se sentindo tão bem consigo mesma, ela não pode ser tão acolhedora e apreciar tanto seu parceiro. Nos seus momentos de baixa, ela tende a ficar indefesa ou mais emocionalmente reativa. Quando sua onda atinge o fundo, ela fica mais vulnerável e precisa de mais amor. É crucial que seu parceiro entenda o que ela precisa nesses momentos. Do contrário, ele pode fazer exigências irracionais. Como os homens reagem à onda? Quando um homem ama uma mulher, ela começa a brilhar com amor e satisfação. A maioria dos homens, ingenuamente, espera que esse brilho dure para sempre. Mas esperar que sua natureza amorosa seja constante é como esperar que o clima nunca mude e que o sol brilhe o tempo todo. A vida está repleta de ritmos, dia e noite, quente e frio, verão e inverno, primavera e outono, nublado e céu claro. Do mesmo modo, num relacionamento, homens e mulheres têm seus ritmos e ciclos próprios. Os homens se retraem e se aproximam, enquanto as mulheres sobem e descem em sua habilidade de amar a si mesmas e aos outros. Nos relacionamentos, os homens se retraem e se aproximam, enquanto as mulheres sobem e descem em sua habilidade de amar a si mesmas e aos outros. Um homem admite que a repentina mudança no estado de ânimo dela está baseada unicamente no seu comportamento. Quando ela está feliz, ele colhe os louros, mas quando ela está infeliz, ele também se sente responsável. Ele pode se sentir extremamente frustrado por não saber como melhorar as coisas. Num minuto, ela parece feliz, e então ele acredita que está fazendo um bom trabalho. Mas no minuto seguinte, ela está infeliz. Ele fica chocado porque julgava que estava indo tudo tão bem. Não tente consertar as coisas. Bill e Mary estavam casados há 6 anos. Bill tinha observado esse padrão ondulatório em Mary,
mas como não o entendia, tentou consertá-lo, o que só piorou as coisas. Ele pensou que havia algo errado nessa tendência dela de subir e descer. Ele tentaria explicar-lhe que ela não precisava ficar aborrecida. Mary sentiu que ele não a compreendia e ficou mais aflita ainda. Apesar de pensar que estava consertando as coisas, ele estava, na verdade, evitando que ela se sentisse melhor. Quando uma mulher vai para dentro do seu poço, ele precisa aprender que é nesse momento que ela mais precisa dele, que não se trata de um problema para ser resolvido ou consertado, mas de uma oportunidade para apoiá-la com amor incondicional. Bill disse: "Eu não aguento minha mulher, Mary. Por semanas, ela é a mulher mais maravilhosa do mundo. Ela dá seu amor tão incondicionalmente a mim e a todo mundo. Então, de repente, ela se torna indefesa pelo tanto que está fazendo para todo mundo e começa a me desaprovar. Não é minha culpa que ela esteja infeliz. Eu lhe explico isso e nós simplesmente nos metemos na maior briga." Como muitos homens, Bill cometeu o erro de tentar evitar que sua parceira descesse ou fosse para o fundo. Ele tentou salvá-la puxando-a para cima. Ele não tinha aprendido que quando sua esposa estava descendo, ela precisava atingir o fundo antes de poder voltar para cima. Quando sua esposa, Mary, começou a mergulhar, seu primeiro sintoma foi se sentir indefesa. Ao invés de ouvi-la com carinho, calor e empatia, ele tentava trazê-la de volta para cima com explicações sobre por que ela estaria tão aborrecida. A última coisa que uma mulher precisa quando está a caminho do fundo é de alguém dizendo a ela por que ela não deveria estar lá embaixo. O que ela precisa é de alguém que fique com ela enquanto ela desce, que a ouça enquanto compartilha seus sentimentos e que tenha empatia para com o que ela está passando. Mesmo que um homem não possa entender completamente por que uma mulher se sente indefesa, ele pode oferecer seu amor, atenção e apoio. Como os homens ficam confusos. Depois de aprender que as mulheres são como ondas, Bill ainda estava confuso. Quando sua mulher entrou no poço outra vez, ele tentou ouvi-la. Enquanto ela falava sobre algumas coisas que a estavam aborrecendo, ele ensaiou não oferecer sugestões para consertá-la ou fazê-la sentir-se melhor. Depois de uns 20 minutos, ele ficou bastante irritado, porque ela não estava se sentindo nada melhor. Ele me contou: "Primeiro eu a ouvi, e ela parecia se abrir e compartilhar mais. Mas aí ela começou a ficar ainda mais aborrecida. Parecia que quanto mais eu a ouvia, mais aborrecida ela ficava. Eu lhe disse que ela não precisava ficar mais aborrecida, e aí nós entramos numa grande discussão." Apesar de Bill estar ouvindo Mary, ele ainda estava tentando consertá-la. Ele esperava que ela se sentisse melhor imediatamente. O que Bill não sabia é que quando uma mulher entra no poço, mesmo que ela se sinta apoiada, isso não significa necessariamente que vá se sentir melhor de imediato. Ela pode se sentir pior. Porém, esse é um sinal de que o seu apoio pode estar funcionando. Seu apoio pode, na verdade, ajudá-la a atingir o fundo mais rápido, e então ela pode e vai se sentir melhor. Para subir genuinamente, primeiro ela precisa atingir o fundo. Esse é o ciclo. Bill estava confuso, porque enquanto ele a ouvia, ela parecia não colher benefício algum do seu apoio. Para ele, parecia simplesmente que ela estava indo cada vez mais para o fundo. Para evitar essa confusão, um homem deve se lembrar de que, às vezes, quando ele está tendo sucesso em apoiar uma mulher, ela pode ficar ainda mais aborrecida. Entendendo que uma onda tem que atingir o fundo antes que possa subir de novo, ele pode se libertar das suas expectativas de que ela se sinta melhor imediatamente, em resposta à sua assistência. Mesmo quando o homem está tendo sucesso em apoiar uma mulher, ela pode ficar ainda mais aborrecida. Com esse novo insight, Bill foi capaz de ser mais compreensivo e paciente com Mary. Depois de se tornar muito mais bem-sucedido em apoiar Mary no seu poço,
ele também aprendeu que não havia como prever por quanto tempo ela ficaria aborrecida. Algumas vezes, seu poço estava mais fundo do que das outras vezes. Conversas e discussões recorrentes. Quando uma mulher sai do poço, ela volta ao seu eu amável de novo. Essa mudança positiva é geralmente mal compreendida pelos homens. Um homem pensa, tipicamente, que seja lá o que for que a estava chateando, agora está completamente cicatrizado e resolvido. Não é esse o caso, é uma ilusão. Como ela está repentinamente mais amável e positiva, ele julga erroneamente que todas as questões dela estão resolvidas. Quando sua onda quebrar de novo, questões similares surgirão. Quando suas questões vêm à tona de novo, ele se torna impaciente, pois acreditava que já tivessem sido resolvidas. Sem entender a onda, ele acha difícil validar e acalentar os sentimentos dela enquanto ela está no fundo do poço. Quando os sentimentos não resolvidos de uma mulher são recorrentes, ele pode reagir impropriamente dizendo: 1. Quantas vezes nós temos que passar por isso? 2. Eu já escutei essa história antes. 3. Eu pensei que nós tínhamos resolvido isso. 4. Quando é que você vai sair dessa? 5. Eu não quero mais lidar com isso. 6. Que loucura! Nós estamos tendo a mesma discussão. 7. Por que você tem tantos problemas? Quando uma mulher vai para o fundo do poço, suas questões mais profundas tendem à superfície. Essas questões podem ter a ver com o relacionamento, mas em geral estão fortemente associadas aos relacionamentos do passado e à infância. Qualquer trauma ou problema não resolvido no passado vai inevitavelmente vir à tona. Aqui estão alguns dos sentimentos comuns que ela pode experimentar quando vai para o fundo do poço. Sinais de alerta para os homens de que ela pode estar indo para o fundo do poço ou de quando ela mais precisa do amor dele. Ela se sente indefesa. Ela pode dizer: há tanta coisa para fazer. Insegura: eu preciso de mais. Ressentida: eu faço tudo. Preocupada: mas e sobre o... Confusa: eu não entendo por quê. Exausta: eu não posso fazer mais nada. Desesperada: eu não sei o que fazer. Passiva: eu não me importo, faz o que você quiser. Exigente: você devia... Contida: não, eu não quero. Desconfiada: o que você quer dizer com isso? Controladora: bem, você fez... Desaprovadora: como você pôde esquecer? À medida que se sentir mais apoiada nesses momentos difíceis, ela começará a confiar no relacionamento e será capaz de viajar para dentro e para fora do seu poço sem conflitos no seu relacionamento ou lutas na sua vida. Eis a bênção de um relacionamento amoroso. Apoiar uma mulher quando ela está no fundo do poço é um presente especial que ela apreciará enormemente. Gradualmente, ela vai se livrar da absorvente influência do passado. Ela terá seus altos e baixos, mas eles não serão tão extremos que possam obscurecer sua natureza amorosa. Entendendo carências. Durante meu seminário sobre relacionamento, Tom reclamou dizendo: no começo do nosso relacionamento, Susan parecia tão forte, mas aí, de repente, ela se tornou tão carente. Me lembro de sempre ter que reafirmar que a amava e de que ela era importante para mim. Depois de muita conversa, nós superamos aquele obstáculo, mas aí, de novo, um mês mais tarde, ela passou pela mesma insegurança. Era como se nem tivesse me escutado da primeira vez. Fiquei tão frustrado com ela que nós nos metemos numa grande discussão. Tom ficou surpreso de ver que muitos outros homens compartilharam a mesma experiência em seus relacionamentos. Quando Tom conheceu Susan, ela estava no movimento ascendente de sua onda. Com o progresso de seu relacionamento, o amor de Susan por Tom cresceu. Depois que sua onda chegou ao pico, de repente ela começou a se sentir carente e possessiva,
Tornou-se insegura e exigia mais atenção. Esse foi o começo do seu mergulho para dentro do poço. Tom não podia entender por que ela tinha mudado, mas depois de uma discussão bastante intensa, que se estendeu por 4 horas, Susan se sentiu muito melhor. Tom tinha-lhe reassegurado seu amor e apoio, e Susan estava agora se maneando para cima de novo. No fundo, ela se sentia aliviada. Depois dessa interação, Tom pensou que tinha tido sucesso e resolvido esse problema no relacionamento deles. Mas um mês depois, Susan começou a mergulhar e começou a se sentir do mesmo jeito de novo. Dessa vez, Tom foi muito menos compreensivo e receptivo. Ele ficou impaciente. Ele se sentiu insultado porque ela desconfiava dele de novo depois dele ter reassegurado seu amor um mês antes. Na defensiva, ele julgou negativamente a necessidade recorrente dela de reafirmação. Como resultado, eles discutiram. Compreensões reasseguradoras. Compreendo que as mulheres são como ondas. Tom se deu conta de que a recorrência da carência e da insegurança de Susan era natural, inevitável e temporária. Ele se deu conta do quanto fora ingênuo ao pensar que sua resposta amorosa às questões mais profundas de Susan pudessem curá-la para sempre. Saber como apoiar Susan quando ela estava no seu poço não só fez com que ficasse mais fácil para ela curar-se internamente, mas também ajudou-os a não ter mais brigas nessas horas. Tom estava encorajado pelas 3 realizações seguintes. 1. O amor e o apoio de um homem não podem instantaneamente resolver uma questão de uma mulher. O amor dele, no entanto, pode fazer com que a descida dela até o fundo do poço seja segura. É ingênuo esperar que uma mulher seja perfeitamente amável todo o tempo. Ele pode esperar que essas questões venham à tona muitas vezes. A cada vez, no entanto, ele pode se aperfeiçoar ao apoiá-la. 2. A ida de uma mulher para dentro do seu poço não é culpa do homem. Ele não pode impedir que isso aconteça, mas pode ajudá-la a atravessar esses momentos difíceis. 3. Uma mulher tem, dentro de si mesma, a habilidade de se erguer espontaneamente depois de ter atingido o fundo. Um homem não precisa consertá-la. Ela não está enguiçada, mas simplesmente precisa do seu amor, paciência e compreensão. Quando uma mulher não se sente segura no seu poço. Essa tendência a ser como uma onda aumenta quando a mulher está num relacionamento íntimo. É essencial que ela se sinta segura para poder passar por esse ciclo. Do contrário, fará um grande esforço para fingir que tudo está sempre bem e reprimirá seus sentimentos negativos. Quando uma mulher não se sente segura para entrar no seu poço, sua única alternativa é evitar intimidades e sexo ou suprimir e adormecer seus sentimentos através de vícios como beber, comer em excesso, trabalhar demais ou excesso de zelo. Mesmo com seus vícios, no entanto, ela cairá periodicamente no seu poço e seus sentimentos podem vir à tona da forma mais descontrolada. Você provavelmente conhece histórias de casais que nunca brigam ou discutem e que, de repente, para surpresa de todo mundo, decidem se divorciar. Em muitos desses casos, a mulher reprimiu seus sentimentos negativos para evitar brigas. Como resultado, ela fica insensível e incapaz de sentir amor. Quando os sentimentos negativos são reprimidos, sentimentos positivos ficam reprimidos também, e o amor morre. Evitar discussões e brigas é certamente saudável, mas não através da repressão de sentimentos. No capítulo 9, nós vamos examinar como evitar discussões sem reprimir sentimentos. Quando os sentimentos negativos são reprimidos, sentimentos positivos ficam reprimidos também, e o amor morre. Faxina emocional. Quando a onda de uma mulher quebra, é o momento para uma limpeza emocional ou faxina emocional. Sem essa limpeza ou catarse emocional, a mulher perde vagarosamente
sua habilidade para amar e crescer no amor. Com a repressão controlada dos seus sentimentos, sua natureza ondulatória fica obstruída e ela pouco a pouco se torna insensível e impassível com o tempo. Algumas mulheres que evitam lidar com suas emoções negativas e resistem ao movimento natural de seus sentimentos experimentam síndrome pré-menstrual, SPM. Há uma forte correlação entre a SPM e a incapacidade de lidar com sentimentos negativos de forma positiva. Em alguns casos, mulheres que aprenderam a lidar com seus sentimentos com êxito sentiram os sintomas de sua SPM desaparecerem. No capítulo 11, examinaremos técnicas para lidar com emoções negativas. Mesmo uma mulher forte, confiante e bem-sucedida precisará visitar seu poço de vez em quando. Os homens, comumente, cometem o erro de julgar que, se sua parceira é bem-sucedida no trabalho, então ela não vai experimentar esses momentos de faxina emocional. É justamente o contrário. Quando uma mulher trabalha fora, ela geralmente se vê exposta ao estresse e à poluição emocional. Sua necessidade por uma faxina emocional se torna imensa. Da mesma forma, a necessidade que o homem tem de se retrair como um elástico pode aumentar quando ele está sob intenso estresse no trabalho. Um estudo revelou que a autoestima de uma mulher geralmente sobe e desce num ciclo entre 21 e 35 dias. Nenhum estudo foi feito sobre a frequência com que um homem se retrai como um elástico, mas minha experiência diz que é mais ou menos a mesma. O ciclo de autoestima de uma mulher não está necessariamente em sincronia com seu ciclo menstrual, mas tem mesmo sua média em 28 dias. Quando uma mulher veste sua roupa de trabalho, ela pode se afastar dessa montanha-russa emocional, mas quando volta para casa, ela precisa que seu parceiro dê o apoio amável e terno que toda mulher precisa e aprecia nesses momentos. É importante reconhecer que essa tendência a ir para o fundo do poço não necessariamente afeta a competência de uma mulher no trabalho, mas influencia enormemente sua comunicação com as pessoas que ela ama e precisa intimamente. Como um homem pode apoiar uma mulher que está no fundo do poço? Um homem sábio aprende a se desviar do seu caminho para ajudar uma mulher a se sentir segura para se levantar e cair. Ele se libera dos próprios julgamentos e exigências e aprende como dar o apoio requerido. Como resultado, ele desfruta de um relacionamento que cresce em amor e paixão com os anos. Ele pode ter que resistir a alguns temporais emocionais ou afogamentos, mas a recompensa é muito maior. O homem não iniciado ainda sofre de temporais e afogamentos, mas como ele não conhece a arte de amá-la durante seu período no poço, o amor deles para de crescer e se torna gradualmente reprimido. Quando ela está no poço e ele está na caverna. Harris disse: tentei tudo o que aprendi no seminário. Estava realmente funcionando. Nós estávamos tão próximos, eu me senti como se estivesse no céu. Aí, de repente, minha mulher, Cat, começou a reclamar que eu assistia a televisão demais. Começou a me tratar como se eu fosse uma criança. Nós nos envolvemos numa enorme discussão. Eu não sei o que aconteceu. Nós estávamos indo tão bem. Esse é um exemplo do que pode acontecer quando a onda e o elástico ocorrem mais ou menos ao mesmo tempo. Depois de assistir ao seminário, Harris conseguira com êxito se dar mais para sua esposa e família do que nunca. Cat estava encantada. Ela não podia acreditar. Eles tinham se tornado mais próximos do que nunca. Sua onda estava chegando ao ápice. Isso durou por umas 2 semanas. E então, Harris resolveu ficar acordado até tarde, uma noite, e assistir televisão. Seu elástico estava começando a pender. Ele precisava se afastar para sua caverna. Quando se afastou, Cat ficou enormemente magoada. Sua onda começou a quebrar.
Ela viu o afastamento dele como o final da sua nova experiência de intimidade. As 2 semanas anteriores tinham sido tudo o que ela tinha desejado, e agora ela pensava que iria perdê-lo. Desde garotinha, esse tipo de intimidade era seu sonho. O afastamento dele foi um tremendo choque para ela. Para a garotinha que havia dentro dela, foi como uma experiência de ganhar doces e depois os doces lhe serem tirados. Ela ficou bastante aborrecida. Lógicas marciana e venusiana. A experiência de abandono de Cat é difícil de entender para um marciano. A lógica marciana diz: eu tenho sido tão maravilhoso pelas 2 últimas semanas. Será que isso não me dá o direito a algum tempo livre? Eu me dediquei a você esse tempo todo. Agora é a minha hora. Você deve estar mais segura e reafirmada sobre o meu amor do que nunca. A lógica venusiana aborda a experiência diferentemente. Essas 2 últimas semanas têm sido maravilhosas. Eu me deixei abrir para você mais do que nunca. Perder sua amável atenção é mais doloroso do que antes. Eu comecei a me abrir realmente e então você se afastou. Como os sentimentos passados vêm à tona. Por não confiar e não se abrir completamente, Cat tinha passado anos se protegendo de ser magoada. Mas durante suas 2 semanas, vivendo apaixonadamente, ela começou a se abrir mais do que jamais houvera na sua vida adulta. O apoio de Harris tinha feito com que fosse seguro para ela entrar em contato com seus velhos sentimentos. De repente, ela começou a se sentir de modo como se sentia quando era criança e seu pai estava sempre muito ocupado para dedicar atenção a ela. Seus sentimentos passados não resolvidos, de raiva e impotência, foram projetados para o fato de Harris assistir televisão. Se esses sentimentos não tivessem vindo à tona, Cat teria sido capaz de aceitar tranquilamente o desejo de Harris de assistir televisão. Como seus sentimentos passados estavam vindo à tona, ela se sentiu machucada. Se tivesse tido uma chance de compartilhar a sua dor, sentimentos profundos teriam emergido. Cat teria atingido fundo e então teria se sentido significativamente melhor. Mais uma vez, ela teria estado disposta a confiar na intimidade, mesmo sabendo que pode ser doloroso quando ele, inevitavelmente, se afasta. Quando se magoam sentimentos. Mas Harris não entendeu por que ela estaria magoada. Ele lhe disse que ela não deveria estar magoada, e a discussão começou. Dizer a uma mulher que ela não deveria estar magoada é talvez a pior coisa que um homem pode dizer. Vai magoá-la ainda mais como cutucar uma ferida aberta. Quando uma mulher está se sentindo magoada, pode parecer como se ela o estivesse culpando. Mas se receber carinho e compreensão, a acusação vai desaparecer. Tentar explicar a ela por que ela não deveria estar magoada vai piorar muito as coisas. Às vezes, quando uma mulher está magoada, ela pode até, racionalmente, concordar que não deveria estar, mas emocionalmente ainda está machucada e não quer ouvi-lo falar que não deveria estar magoada. O que ela precisa é da compreensão dele do porquê isso acontece. Por que homens e mulheres brigam? Harris não entendeu nada da reação dolorosa de Cat. Ele pensou que ela estava exigindo que ele desistisse da televisão para sempre. Cat não estava exigindo que Harris desistisse da televisão. Ela só queria que ele soubesse o quanto isso era doloroso para ela. As mulheres sabem instintivamente que, se ao menos sua dor pudesse ser ouvida, então elas poderiam confiar em seu parceiro para fazer quaisquer mudanças que pudessem fazer. Quando Cat compartilhou sua dor, ela precisava simplesmente ser ouvida, e então, reassegurada de que ele não estava voltando a ser o velho Harris, viciado em televisão e emocionalmente inacessível. Certamente Harris merecia assistir televisão, mas Cat merecia o direito de ficar aborrecida. Ela merecia ser escutada, compreendida e reassegurada.
Harris não estava errado por assistir televisão, e Cat não estava errada por estar aborrecida. Os homens discutem pelo direito de serem livres, enquanto as mulheres discutem pelo direito de ficarem aborrecidas. Os homens querem espaço, enquanto as mulheres querem compreensão. Como Harris não entendeu a onda de Cat, ele pensou que a reação dela era injusta. Ele pensou que tivesse que invalidar os sentimentos dela se quisesse algum tempo para assistir televisão. Ele se tornou irritadiço e pensou: eu não posso ser amável o tempo todo. Harris sentiu que tinha que fazer com que os sentimentos dela estivessem errados para adquirir o direito de assistir televisão e viver sua vida e ser ele mesmo. Ele discutiu por seu direito quando Cat precisava simplesmente ser escutada. Ela discutiu pelo seu direito de estar magoada e aborrecida. Resolvendo conflitos através do entendimento. Foi ingênuo da parte de Harris pensar que a raiva de Cat, seu ressentimento e os sentimentos de impotência por ter sido negligenciada por 12 anos iriam embora depois de 2 semanas de paixão. Foi igualmente ingênuo da parte de Cat pensar que Harris pudesse sustentar seu foco nela e na família sem tirar algum tempo para se afastar e se concentrar em si mesmo. Quando Harris começou a se afastar, isso disparou em Cat a quebra da onda. Os seus sentimentos não resolvidos começaram a vir à tona. Ela não estava somente reagindo ao fato de Harris assistir televisão, mas a anos de negligência. A discussão deles tornou-se gritaria. Depois de 2 horas de gritaria, eles não estavam mais se falando. Ao entenderem o amplo quadro do que tinha acontecido, eles foram capazes de resolver seus conflitos e de reatarem. Harris entendeu que, quando começou a se afastar, isso disparou em Cat o momento para fazer um pouco de faxina emocional. Ela precisava falar dos seus sentimentos e não de que ele dissesse que ela estava errada. Harris foi encorajado ao se dar conta de que ela estava lutando para ser ouvida, do mesmo modo que ele estava lutando para ficar livre. Ele aprendeu que, apoiando a necessidade dela de ser escutada, ela poderia apoiá-lo na sua necessidade de ficar livre. Apoiando a necessidade dela de ser ouvida, ela poderia apoiá-lo na sua necessidade de ficar livre. Cat entendeu que Harris não queria invalidar seus sentimentos magoados. Além disso, entendeu que, apesar de estar se afastando, ele voltaria e eles seriam capazes de experimentar intimidade de novo. Ela se deu conta de que o aumento na intimidade deles tinha acionado em Harris a necessidade de se afastar. Ela aprendeu que seus sentimentos magoados faziam-no sentir-se controlado e ele precisava sentir que ela não estava tentando dizer-lhe o que podia fazer. O que um homem pode fazer quando ele não pode ouvir? Harris perguntou: e se eu simplesmente não puder ouvir e precisar ficar na minha caverna? Às vezes eu começo a ouvir e fico furioso. Eu lhe assegurei de que isso é normal. Quando a onda dela quebra e ela precisa ser ouvida, algumas vezes o elástico dele é acionado e ele precisa se afastar. Ele não pode dar a ela o que ela precisa. Ele concordou enfaticamente e disse: sim, está certo. Quando eu quero me afastar, ela quer conversar. Quando um homem precisa se afastar e uma mulher precisa conversar, tentar ouvir somente piora as coisas. Depois de pouco tempo, ele ou a estará julgando e pode explodir de raiva, ou ficará incrivelmente cansado ou distraído, e ela ficará mais aborrecida. Quando ele não é capaz de ouvir atentamente, com carinho, compreensão e respeito, essas 3 atitudes podem ajudar. 3 passos para apoiá-la quando ele precisa se afastar. 1. Aceitar seus limites. A primeira coisa que você precisa fazer é aceitar que você precisa se afastar e não tem nada para dar. Não interessa o quanto você queira ser amável, você não pode ouvir atentamente.
Não tente ouvir quando você não consegue. 2. Entender a dor dela. Depois, você precisa entender que ela precisa mais do que você pode dar nesse momento. A dor dela é válida. Não julgue que ela está errada por precisar mais ou por estar machucada. Ser abandonada quando ela mais precisa do seu amor machuca. Você não está errado por precisar de espaço, e ela não está errada por querer estar perto. Você pode ter medo de que ela não o perdoe ou não confie mais em você. Ela poderá confiar e perdoar mais se você for carinhoso e compreensivo com a dor dela. 3. Evite discutir e dê segurança. Entendendo a sua dor, você não fará com que ela esteja errada por estar aborrecida e sofrendo. Apesar de você não poder dar o apoio que ela quer e precisa, você pode evitar que as coisas piorem através de discussões. Reassegure-a de que você voltará, e então terá condições de dar-lhe o apoio que ela merece. O que ele pode dizer em vez de discutir? Não havia nada de errado com a necessidade de Harris de ficar sozinho ou de assistir televisão. Nem havia nada de errado com os sentimentos magoados de Cat. Em vez de discutir pelo seu direito de assistir televisão, ele poderia ter-lhe dito alguma coisa assim: eu entendo que você esteja aborrecida, e agora eu realmente preciso relaxar. Quando eu me sentir melhor, nós poderemos conversar. Isso lhe daria tempo para assistir televisão, bem como uma oportunidade de se acalmar e se preparar para ouvir a dor de sua parceira, sem fazer com que os sentimentos magoados dela estivessem errados. Ela pode não gostar dessa resposta, mas vai respeitá-la. É claro que ela quer que ele seja um homem amável de sempre, mas se ele precisa se afastar, esta sua necessidade é válida. Ele não pode dar o que não tem. O que ele pode fazer é evitar que as coisas piorem. A solução é respeitar suas necessidades, bem como as dela. Ele deve levar o tempo que precisar e então voltar e dar-lhe o que ela precisa. Quando um homem não consegue ouvir os lamentos de uma mulher porque precisa se afastar, ele pode dizer: eu entendo que você se sinta machucada e eu preciso de algum tempo para pensar sobre isso. Vamos dar um tempo. Para um homem, desculpar-se dessa maneira e parar de ouvir é muito melhor do que tentar explicar a mágoa dela até que acabe. O que ela pode fazer em vez de discutir? Ao ouvir essa sugestão, Cat disse: se acontecer dele ficar na sua caverna, então como é que eu fico? Eu lhe dou paz, mas o que é que eu ganho? O que Cat ganha é o melhor que o seu parceiro pode lhe dar no momento. Não exigindo que ele a escute quando ela quer conversar, ela pode evitar piorar muito as coisas tendo uma discussão. Segundo, ela receberá o apoio dele quando ele voltar, quando ele for verdadeiramente capaz de apoiá-la. Lembre-se, se um homem precisar se afastar como um elástico, quando ele retornar, voltará com muito mais amor. Aí ele poderá ouvir. Esse é o melhor momento para iniciar conversações. Aceitar a necessidade de um homem de ir para sua caverna não significa desistir da necessidade de conversar. Significa desistir da exigência que ele ouça sempre que ela tenha vontade de falar. Cat aprendeu a aceitar que algumas vezes um homem não pode ouvir ou falar e aprendeu que em outros momentos ele poderia. Sincronismo era muito importante. Ela foi encorajada a não desistir de iniciar conversas, mas a encontrar esses outros momentos quando ele poderia ouvir. Quando um homem se afasta, é hora de receber mais apoio dos amigos. Se Cat sentir a necessidade de falar, mas Harris não puder ouvir, então Cat poderia falar mais com suas amigas. Fazer de um homem a única fonte de amor e apoio é colocar pressão demais sobre ele. Quando a onda de uma mulher quebra e seu parceiro está na sua caverna,
é essencial que ela tenha outras fontes de apoio. Do contrário, ela não poderá fazer nada a não ser se sentir impotente e se ressentir do seu parceiro. Fazer de um homem a única fonte de amor e apoio é colocar pressão demais sobre ele. Como o dinheiro pode criar problemas? Chris disse: "Eu estou completamente confuso. Quando nos casamos, nós éramos pobres. Ambos trabalhávamos duro e mal tínhamos dinheiro para o aluguel. Às vezes, minha mulher, Pam, reclamava do quanto sua vida era difícil. Eu podia entender. Mas agora nós estamos ricos. Ambos temos carreiras de sucesso. Como é que ela ainda pode estar infeliz e reclamar? Outras mulheres dariam qualquer coisa para estar na situação dela. Tudo o que fazemos é brigar. Nós estávamos mais felizes quando éramos pobres. Agora queremos nos divorciar." Chris não entendeu que as mulheres são como ondas. Quando ele se casou com Pam, de vez em quando a onda dela quebrava. Nesses momentos, ele ouvia e entendia a infelicidade dela. Era fácil para ele validar os sentimentos negativos dela porque ele compartilhava deles. Na sua perspectiva, ela tinha uma boa razão para estar aborrecida. Eles não tinham muito dinheiro. Dinheiro não satisfaz necessidades emocionais. Os marcianos tendem a pensar que o dinheiro seja a solução para todos os problemas. Quando Chris e Pam eram pobres e lutavam para viver dentro do seu orçamento, ele ouvia e sentia empatia pela dor dela e resolvia ganhar mais dinheiro para que ela não fosse tão infeliz. Pam sentia que ele realmente se importava. Mas quando suas vidas melhoraram financeiramente, ela continuou a ficar aborrecida de vez em quando. Ele não podia entender porque ela ainda não estava feliz. Ele pensava que ela deveria estar feliz o tempo todo porque eles estavam tão ricos. Pam sentiu como se ele não se importasse mais com ela. Chris não se deu conta de que o dinheiro não podia evitar que Pam ficasse aborrecida. Quando sua onda quebrava, eles brigavam porque ele invalidava a necessidade dela de ficar aborrecida. Ironicamente, quanto mais ricos ficavam, mais brigavam. Quando eles eram pobres, o dinheiro era o maior foco da sua dor. Mas quando se tornaram financeiramente seguros, ela pôde ter consciência do que não estava recebendo emocionalmente. Essa progressão é natural, normal e previsível. Quando as necessidades financeiras de uma mulher são satisfeitas, ela se torna mais consciente das suas necessidades emocionais. Uma mulher rica precisa de mais permissão para ficar aborrecida. Eu me lembro de ler essa citação num artigo. Uma mulher rica só pode ter a empatia de um psiquiatra rico. Quando uma mulher tem muito dinheiro, as pessoas, e especialmente seu marido, não lhe dão o direito de se aborrecer. Ela não tem permissão para ser como uma onda e mergulhar de vez em quando. Ela não tem permissão para explorar seus sentimentos ou precisar mais em qualquer área da sua vida. Espera-se que uma mulher com dinheiro esteja satisfeita o tempo todo, porque sua vida poderia ser tão pior sem essa abundância econômica. Essa expectativa, além de não ser prática, é também desrespeitosa. Independente de riqueza, status, privilégios ou circunstâncias, uma mulher tem o direito de ficar aborrecida e deixar que sua onda quebre. Chris foi encorajado quando se deu conta de que poderia fazer sua esposa feliz. Ele se lembrou de que tinha validado os sentimentos de sua esposa quando eles eram pobres e podia fazê-lo de novo, mesmo que fossem ricos. Em vez de se sentir desesperançado, ele percebeu que sabia como apoiá-la. Ele tinha apenas se desviado ao julgar que seu dinheiro deveria fazê-la feliz, quando seu carinho e compreensão tinham sido realmente a fonte do contentamento dela. Sentimentos são importantes.
Se uma mulher não recebe apoio para ficar infeliz, às vezes, então ela nunca poderá ser verdadeiramente feliz. Ser genuinamente feliz requer mergulhos dentro do poço para liberar, curar e purificar emoções. Esse é um processo natural e saudável. Se nós sentimos os sentimentos positivos do amor, alegria, confiança e gratidão, nós, periodicamente, também temos que sentir raiva, tristeza, medo e pesar. Quando uma mulher desce ao fundo do poço, este é o momento em que ela pode curar essas emoções negativas. Os homens também precisam processar seus sentimentos negativos para que possam, assim, experimentar seus sentimentos positivos. Quando um homem vai para sua caverna, este é o momento em que ele silenciosamente sente e processa seus sentimentos negativos. No capítulo 11, vamos examinar uma técnica para liberar sentimentos negativos que funciona tanto para mulheres quanto para homens. Quando uma mulher está no movimento ascendente, ela pode se satisfazer com aquilo que tem, mas no movimento descendente, ela vai se tornar consciente daquilo que falta. Quando está se sentindo bem, ela é capaz de ver e de reagir às coisas boas da vida, mas quando está mergulhando, sua visão amorosa se torna nublada e ela reage mais àquilo que está faltando na sua vida. Do mesmo modo que um copo de água pode ser visto como meio cheio ou meio vazio, quando uma mulher está no seu caminho para cima, ela vê a plenitude da sua vida. Na descida, ela vê o vazio. Seja lá qual for o vazio para o qual ela faz vista grossa na subida, ele entra mais em foco quando ela está na descida do poço. Sem aprender que as mulheres são como ondas, os homens não podem entender nem apoiar suas esposas. Eles ficam confusos quando as coisas ficam melhores superficialmente, mas piores dentro do relacionamento. Ao lembrar-se dessa diferença, um homem tem a chave para dar à sua parceira o amor que ela merece quando ela mais precisa.